Falando em renda fixa, a gente sabe que o Brasil é o país dos rentistas, porque a gente sempre, historicamente, teve juros altos. Uhum. Diferente dos Estados Unidos, que sempre tiveram juros baixos, por uma economia mais estável, inflação controlada. Mas agora a gente vê que os Estados Unidos estão aí com juros altos para nível Estados Unidos. Vale a pena investir na renda fixa americana, falando brasileiros, no caso? E quais são as opções que nós temos hoje? Bom, assim, no meu ponto de vista, a macroalocação ela tem que ser definida principalmente pelo perfil do investidor e não pelo momento de mercado, tá? Ou seja, a pessoa ela pretende gastar num horizonte próximo de 5 a 10 anos, ela já pode investir em renda fixa com risco um pouco maior, tá? Principalmente quando a gente pensa, por exemplo, pessoas mais próximas da aposentadoria que tem que reduzir o risco geral da carteira por uma questão estrutural. Portanto, elas precisam pesquisar renda fixa e ir atrás, tá? Para um jovem de 20 anos, para mim não faz sentido, mesmo que nós tenhamos taxas de juros altos nos Estados Unidos, até porque uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos faz com que toda a precificação também das ações caia, portanto, fique também mais vantajoso de investir em ações e não só em renda fixa. Dito isso, tá, assim, quando a gente observa o mercado global, até em renda fixa, a gente tem infinitas possibilidades que são muito maiores do que aquelas que a gente encontra no Brasil. Para fazer um paralelo, né, quando a gente pega uma gradação de risco das empresas, que todas elas têm uma nota pelas 3 empresas de classificação de risco, né, S&P, a Moody's e a Fitch, a gente vê que o Brasil, por exemplo, ou seja, o governo federal, né, o Tesouro Nacional, tem uma nota de precificação que é considerada high yield, né, ou seja, seria um junk bond, né, seria um tipo de nota mais arriscada emprestar dinheiro para o governo brasileiro. Nos Estados Unidos, você pode emprestar para empresas que têm esse mesmo nível de risco, né, que hoje a gente vai ter ali uma expectativa de 7 a 8% ao ano em dólar, né, que isso é o que rende high yield em renda fixa nos Estados Unidos. Você pode investir em fundos como por exemplo, JNK ou HYG, que são 2 fundos de investimento que vão investir nesse tipo de renda fixa que tem maior risco, um risco equivalente ao Brasil, só que em dólar, né? Se você for para os ativos mais seguros, ou seja, aqueles que têm grau de investimento, aí, por exemplo, no próprio Tesouro Americano não tem nem comparação, é muito mais seguro, né? Até porque eles podem imprimir dólar para pagar. Aí tem o SHV, por exemplo, ou o TFLO, que é muito parecido com a nossa Selic, que faz aí um papel de caixa, né? E se você quiser investir no mercado americano como um todo, né, você tem o AGG, que vai investir em tudo que é título corporativo e de tesouro, que vai dar uma segurança bem maior para a carteira de maneira geral. Esse tipo de ativo, né, tende a se beneficiar em situações de crise, principalmente no Brasil, porque ele tende a se valorizar, né? Porque todo mundo vai para o dólar e, além disso, o dólar se valoriza. Então, para quem tem esse ativo nos Estados Unidos em reais, ele tende a se beneficiar bastante em crise. Eu concordo com o Otávio que, assim, a parte de renda fixa você tem que sempre ter na carteira, se você quer ter, independente do momento. Agora, nos Estados Unidos está muito mais viável para esse lado por conta da taxa de juros maiores. Então, se você puder pegar alguma coisa de pré-fixado, já vai fixar a tua taxa ali por longo prazo. Legal, já aproveita esse momento também para fazer isso, alguma coisa nesse sentido, porque a taxa já tá... É difícil você ter uma taxa de 5% nos Estados Unidos, né? A última vez foi em 2007. Então, aproveitaria esse momento, óbvio, você tem que jogar a favor de você também. Existem formas de você investir em renda fixa, ETFs, que nem o Otávio comentou. Existem outras formas mais diretas, né? Como bondes, por exemplo. O que é isso? É basicamente uma dívida de uma empresa. Então, tem casos de, por exemplo, o Itaú, que é um banco brasileiro, ele vai captar dinheiro lá fora. Então, ele emite uma dívida lá nos Estados Unidos e você lá fora compra a dívida dele. Que legal. Então, você ganha o percentual em dólar, né? Ao invés de ganhar em real aqui no Brasil e emprestar para ele, você ganha lá fora. São similares às debêntures aqui no Brasil. É né? a mesma debênture, coisa, é é uma uma debênture. debênture. Só que você tá, tipo, em vez de você emprestar dinheiro aqui no Brasil pro Itaú, você vai lá fora e fala, Itaú, eu quero em dólar, não quero Mas em lá real. também não tem proteção. Proteção... É porque aqui a gente sabe que debênture não tem Não, cobertura não na tem, fixa. não. Ah, existe tá. fundo garantidor. Mas, assim, só um parênteses, né? Para fazer um contraponto. Eu, particularmente, eu acho arriscado fazer isso, porque é uma empresa que tem receita em reais e tem uma promessa de pagamento em dólar, pode ter um descasamento aí. Eu particularmente, acho mais razoável investir em empresas que têm receita também em dólar, para não ter um descasamento do caixa, né? Porque, imagina, ela tem uma dívida em dólar e tem que ter receita em dólar também. Mas, enfim, sem prejuízo de investir em tudo que é tipo de empresa. Agora, nós falamos E de... o tributo sobre esses produtos de renda fixa? Aqui no Brasil a gente tem tabela regressiva para produtos de renda fixa e lá fora. Varia, tá? Porque a gente tem vários tipos de títulos individuais de renda fixa nos Estados Unidos. Como padrão, eles vão pagar juros para você. Geralmente, tá? Depende, mas geralmente não é tributado na fonte e você pode ter que pagar pelo GCAP, né? Pelo nosso programa aqui de ganho de capital, 15% de imposto sobre esse rendimento desse juro, teoricamente. Mas tem variações, tem alguns até que são isentos, mas a maioria você paga pelo GCAP.